Você já se perguntou o que acontece com os nossos entes queridos após a partida deles? Para onde eles vão? E como é a jornada de cura e evolução espiritual? Neste vídeo, vamos desvendar o mistério dos hospitais espirituais, lugares onde espíritos em transição encontram conforto e cuidado. Talvez seu ente querido esteja neste exato momento, recebendo o amor e a atenção que precisa em um hospital espiritual. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, os hospitais espirituais são instituições presentes nas colônias espirituais, destinadas ao tratamento e recuperação de espíritos desencarnados. Esses locais, pessoal, desempenham um papel fundamental no processo evolutivo dos espíritos, oferecendo cuidado e amparo para aqueles que necessitam de assistência espiritual. Para muitos espíritos, os hospitais espirituais são os primeiros locais nas colônias para onde eles são levados. Então, vamos entender agora como são esses locais de tratamento, de cuidado, de empatia. E no final, nós vamos fazer uma prece em favor dos médicos espirituais, os espíritos que atuam com tanto amor nos hospitais das colônias, cuidando dos nossos entes queridos desencarnados. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou Aderir. E pessoal, hoje, quinta-feira, é dia da nossa super live de perguntas e respostas aqui no canal Espírita. Live onde eu vou responder as perguntas de vocês. Vai ser às 9 horas da noite e eu espero todo mundo aqui comigo, tá bom? Bom, pessoal, então nós vamos começar lendo uma parte de um artigo muito bacana do site Conteúdo Espírita. Um site muito bacana, viu, pessoal? Eu vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição. Bom, pessoal, então aqui está o belíssimo site Conteúdo Espírita. Hospital Espiritual após a morte. O que é e como funciona? É verdade que existe hospital espiritual após a morte do corpo? Quem possui um ente querido que foi vítima de uma enfermidade pode ter dúvidas quanto à sua recuperação e adaptação no plano astral após a sua desencarnação. Ainda que tenham deixado o corpo físico, o espírito pode carregar no perispírito as impressões da doença. Por isso, existem no mundo espiritual ambientes especializados no acolhimento e tratamento dos desencarnados. Neste artigo, você vai ficar por dentro do que são e como funcionam esses locais abençoados, onde trabalham verdadeiros mártires da saúde espiritual, chamados hospitais espirituais. Confira até o final. Pessoal, então é importante que a gente entenda: o espírito não tem mais o corpo físico. Sendo assim, ele não tem mais dor, ele não tem mais as doenças do corpo físico. Porém, uma mente, digamos, de certa forma desajustada, pode fazer com que o espírito sinta os reflexos daquela doença do corpo físico agora no corpo espiritual, no perispírito. Por isso, então, que eles ainda passam por tratamentos lá na espiritualidade, nos hospitais espirituais, nas colônias, ou mesmo em postos de socorro, tá bom, pessoal? Então, entendida essa questão, vamos continuar aqui. Hospital no plano espiritual, o que é? Hospital do plano espiritual
é o nome usado para se referir ao ambiente de tratamento de doentes que se localiza na esfera espiritual. Os hospitais espirituais são uma versão melhorada em relação aos hospitais que encontramos aqui na Terra, ou seja, são ambientes voltados aos cuidados e tratamentos de cunho espiritual, onde atuam médicos, enfermeiros e espíritos superiores com recursos e equipes especializadas para o atendimento. A única diferença, no entanto, é que, devido à localização no plano astral, os hospitais espirituais são destinados aos espíritos desencarnados. Hospital espiritual após a morte. Para que serve? Vamos ver então, pessoal. Para compreender a serventia do hospital espiritual, em primeiro lugar, você deve ter em mente que os espíritos que vivem em regiões mais elevadas, pela sua condição evolutiva, não sentem dor e não ficam doentes. Por essa razão, não precisam de cuidados médicos como acontece com os espíritos que chegam no além após viverem suas dores e sofrimentos na Terra. Também os espíritos que habitam regiões de tormentos no mundo espiritual, lá no umbral, né, pessoal? Podem carregar ainda as impressões do corpo físico, e geralmente esses espíritos carregam. Assim como os recém-desencarnados precisam de assistência médico-espiritual para atender o seu refazimento perispiritual, a fim de desenvolverem-se e prepararem-se para o retorno à Terra através de nova reencarnação. Dessa forma, os hospitais espirituais servem para tratar esses públicos, ou seja, acolher os que acabaram de chegar da Terra e aqueles que foram resgatados de esferas inferiores. Lembrando, pessoal, todos os sintomas de doenças e todas as dores físicas são, digamos, reflexos do corpo físico que esse espírito ainda carrega. Porque, mais uma vez, o espírito não tem corpo físico, logo não tem doença física e nem dor física, mas uma certa confusão mental que é comum à maioria dos espíritos que desencarnam. Então, essa certa confusão mental faz com que esses espíritos ainda sintam esse reflexo, tá bom? Como funciona o hospital espiritual? Agora que você já sabe para que servem os hospitais espirituais, podemos avançar no artigo e detalhar o funcionamento desses ambientes. Pois bem, os hospitais espirituais são administrados por espíritos mais elevados que receberam a tarefa de cuidar de espíritos recém-desencarnados e sofredores. Nesses ambientes, há ainda os trabalhadores capacitados para atuar no restabelecimento dos espíritos. São os médicos espirituais e enfermeiros que utilizam os recursos e procedimentos da medicina espiritual para os tratamentos, principalmente a terapia fluídica e, acima de tudo, o amor fraternal. Médicos espirituais, o que são? Como vimos, os médicos espirituais são espíritos peritos, especialmente preparados para o trabalho em hospitais no plano espiritual. A medicina espiritual é diferente da medicina terrena. Por isso, não significa que um médico da Terra será médico no mundo astral, embora este possa se capacitar para a atuação. No plano espiritual, os espíritos continuam estudando e trabalhando em prol do seu progresso. Aliás, a vida na outra dimensão é muito semelhante à vida que conhecemos aqui. As colônias espirituais são como cidades, ou seja, possuem casas, prédios, parques, praças, bibliotecas, hospitais, etc. Além disso, existem diferentes departamentos que se responsabilizam por áreas de atuação. No livro Nosso Lar, de Chico Xavier, por exemplo, o espírito André Luiz explica que a colônia espiritual Nosso Lar, uma das maiores colônias espirituais existentes, é dividida em setores de trabalho. Ela possui um formato semelhante a uma estrela de 6 pontas que representam os ministérios e ao centro fica a governadoria. Um destes ministérios é encarregado de tratar
os espíritos necessitados. Bom, pessoal, então nós podemos entender o quanto os hospitais espirituais são importantes. Eles oferecem uma ampla gama de tratamentos, abrangendo desde cuidados dos sintomas físicos que o espírito acredita ter, até tratamentos para doenças espirituais, como vícios, obsessões e desequilíbrios emocionais. A equipe médica e de enfermagem dos hospitais espirituais é composta por espíritos altamente evoluídos, com profundo conhecimento das leis espirituais e das necessidades dos espíritos encarnados e desencarnados. E pessoal, os hospitais espirituais são locais de paz e harmonia, onde os espíritos enfermos podem se recuperar em um ambiente livre de perturbações do mundo material. Não pensem que um hospital espiritual é como um hospital aqui na Terra. É diferente. Lá reina a paz, a harmonia e o amor. Agora, o tratamento oferecido em cada hospital espiritual, pessoal, é personalizado, digamos assim, levando sempre em consideração as necessidades e características individuais de cada espírito. E além dos cuidados físicos e emocionais, os hospitais espirituais também se dedicam ao desenvolvimento espiritual dos espíritos que ali se encontram, os auxiliando a compreender as leis divinas e a encontrar seu propósito de vida. Então agora vamos fazer a nossa prece pedindo proteção, a proteção dos espíritos que atuam nos hospitais espirituais. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. O faze através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!